Uma boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Igreja em Missão. Boa noite, meu amigo André. Boa noite, Lígia. Boa noite a você que nos acompanha aqui através da Telecable Canal 10 e no nosso canal no YouTube. Hoje estamos aqui com o nosso amigo Francislan, né? Um querido missionário aqui da nossa diocese, porque mês de outubro, Lígia, é mês das missões e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Por isso, Francislan está aqui para conversar um pouco conosco acerca do mês missionário. Boa noite, Francislan. Seja bem-vindo à Igreja em Missão. Eu agradeço o convite e desde já deixo aqui meu nervosismo, porque eu não sou disso aqui. Quem me conhece sabe, viu? Então, desde já, eu já vou aqui avisando. É bem tranquilo. Nem se preocupe, Francislan, que Lígia e André começaram assim como você. Acho que a gente não olhava nem pra câmera, né, pessoal? Mas não é por isso que vocês vão lá atrás no YouTube olhar os primeiros programas, não, viu? Só se vocês não assistiram. Por favor, ainda. gente. Por favor. Por favor. Francislan, meu querido, me diga aí, por que outubro, né, começando aí esse questionário com você, por que outubro é dedicado ao mês das missões? Bem, eu acho que devido ao Dia Mundial das Missões, não é? Que é comemorado, acho que no terceiro ou no quarto domingo deste mês. E também por conta de que a gente já inicia o mês com Santa Teresinha, né? Que é padroeira das missões, padroeira da infância e adolescência missionária também. E eu creio que no ano de 1920 e alguma coisa, não vou lembrar da data, o nosso, então, Papa, né, Pio alguma coisa, né, sei lá das quantas, ele instituiu esse mês como mês missionário e colocou este dia, né, o terceiro ou quarto domingo do mês de outubro, para que a gente ficasse em oração pelas missões e também instituiu uma coleta para que ela sirva para ajudar os outros países na missão, né, também de evangelizar. Bacana, né? Agora me diga, o que é ser missionário? O ser missionário, de acordo com uma frase que foi dita no encontro de formação que a gente teve esse fim de semana passado, uma frase que eu acho que Padre Edivaldo falou, o ser missionário é você se doar, é você não olhar mais para si e olhar para o próximo, é você se dedicar ao irmão que sofre, ao irmão que é carente, não só de bens materiais, mas também que é carente de uma oração, de uma palavra. E é isso, ser missionário, acima de tudo, é doação de si ao próximo. Eu acho muito bonito isso, viu, Francislan? E como você disse, a questão de outubro ser dedicado às missões. Santa Teresinha tem um grande papel nisso, né? Uma grande missionária que foi, sem nem sair ali das paredes do convento que ela vivia, mas foi uma grande missionária da nossa igreja. E quem Tem pode... desculpa, André. Tem essa colocação também, né? Porque às vezes a pessoa acha que o missionário é só para correr atrás de alguma coisa material. E não, né? Já tem essa visão do carente que precisa de conversar, de uma oração, de um olhar caridoso. Às vezes você está querendo conversar, mas a pessoa não está ali. Mas só em você parar e ouvir, eu acho que aí você já completou sua missão, né? Em poder ouvir o próximo, poder entender o que ele está passando. Então, é bem interessante. É verdade, Lígia, porque muita gente quer apenas ser ouvido, né? Quer apenas ser ouvido e falta, de fato, esse ouvido que o ouça. Né? Então, como o Francislan disse, é muito importante isso. E quem é que pode servir nessas missões da nossa querida igreja? Todos nós que somos batizados, nós que somos da igreja, nós que vivemos aqui, nós somos convidados a viver a missão, né? Em comunhão com a comunidade eclesial, nós somos enviados e devemos viver essa missão. É um chamado a todos nós que somos batizados. É verdade, porque o batismo é um envio, né? Assim que a gente é batizado, a gente está sendo enviado para a missão que Cristo nos confiou, né? Exatamente. Francislan, o tema desse ano é Igreja e Missão, sereis a minha testemunha, Atos 1:8. Nos explica um pouco o que representa esse tema? Bem, no meu ver, esse tema representa
a igreja, nossa própria igreja, que é uma igreja missionária, que é uma igreja saída, não só uma igreja de dentro da paróquia ou de dentro de uma capela, mas uma igreja em missão, que é para o povo. E esse nosso chamado, né, sereis minhas testemunhas, ele vem falar sobre nós cristãos, que nós devemos ser testemunhas de Cristo, que nós devemos levar Jesus Cristo aonde nós formos, até os confins do mundo, que nós devemos propagar seu amor, seu evangelho aos que ainda não conhecem e até mesmo aos que conhecem, né, em um ato de conversão constante de nós missionários que estamos sempre em saída para propagar isso. E eu acho que esse ano ele vem trazendo nesse tema do mês missionário muito isso, a questão da igreja. Olha só, Lígia, o significado do nome do nosso programa sendo aí explicado por Francislano da melhor maneira possível. Exatamente. Igreja e em missão. Aí a gente já relembra que no nosso penúltimo programa, né, a gente fala isso, né, que o programa que a gente traz toda quinta-feira é isso, é a missão. A nossa missão de levar o conhecimento ao pessoal em casa, de estar dando aquela palavra do evangelho que o padre traz no Palavra de Vida, aquele momento de reflexão que é o evangelho do domingo. Então, assim, tá bem explicado, né? Mais uma vez, bem explicado o que significa igreja em missão. Para que o pessoal entenda que a nossa igreja não é, como o Francislano disse, não são apenas as 4 paredes ali do templo, né? Da igreja matriz, das capelas, mas a igreja é uma igreja em saída, é uma igreja missionária, é a igreja que vai até você, né, quando você de fato está necessitando, como Lígia disse, apenas de ouvir, de ser ouvido, não só de um alimento, de um brinquedo, de alguma outra coisa material, né, mais espiritual, né, Lígia? Eu lembro de um relato de algum programa que a gente fez, e aí vem os flash. Uma pessoa em um momento aqui no estúdio com a gente relatou que estava em missão e chegou na casa de um idoso e esse idoso só queria conversar. Lembro. E agradeceu, né, disso. por eles ter chegado. E ele só queria aquilo. Ficou muito feliz porque pôde conversar um pouco. Então, assim, é muito importante essa parte da missão. Entendeu? Muito importante. E entender que não é só ali dentro. Que a gente tá lá fora, que a gente tá levando o evangelho, tá ouvindo, tá levando uma palavra de conforto, de consolo, tá levando um alimento, tá levando uma roupa, um brinquedo, como teve a ação social do pessoal aí no outro domingo retrasado, né? Então, assim, é muito bom que aí cada vez mais o conhecimento da gente fica maior, né? O papo tá muito bacana, viu, Francislano? A gente vai fazer um pequeno break. É pequeno, é bem rápido, só para o pessoal tomar uma água, tomar um cafezinho e já voltar com a gente aqui no segundo bloco para a gente conversar um pouquinho mais sobre o que é a missão da nossa igreja. A tua igreja vem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, é a boa nova o mundo anunciar. A tua igreja, Senhor. A Telecab Canal 10 tem os melhores programas para você ficar ligado com a gente. As suas tardes têm mais entretenimento, música com o Telecultura e Renato Vanderlei às 15 horas. A informação também chega às 17 horas com Telenotícias. E aos sábados você fica ligado no Vixe Véio. Entrevista e um bom bate-papo com Thales Lucena e Jack Banana. É só ligar a TV e ficar ligadinho. Telecab Canal 10, feita pra você. Agradecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, é a boa nova o mundo anunciar. A tua igreja, Senhor. Estamos de volta. André falou que era rapidinho e a gente voltou bem rápido. E para vocês que ainda não nos seguem nas redes sociais, segue a gente, PSJB Sul, nosso Face Insta e o nosso canal no YouTube, Paróquia de São João Batista Sul. Fica por dentro de tudo. Tem mais um arroba? E Telecab 10, né? Nossa parceiraça, onde você acompanha aqui o nosso programa Igreja em Missão todas as quintas-feiras,
Tem também o Telecultura com o nosso amigo Renato Vanderlei, né? E Renato a que, gente já fica por dentro de Renato tudo, que né? fez uma participação bem rápida aqui, né? No nosso Foi. programa um programa de 1 ano, né? Que a gente fez aqui. Ele apareceu. Ele apareceu. Só Natan que não quer aparecer. É, viu? um dia Natan aparece, pessoal. Um dia Natan vem aqui conversar um pouquinho com a gente. Mas hoje a gente tá com o Francislan, não é, Lígia? Exatamente. Conversando um pouquinho sobre as missões. E nesses últimos dias, né, 8 e 9, eles tiveram uma formação em Mossoró. Eu queria que você contasse pra gente como foi essa formação. Foi o FIAN, né? Um encontro de formação para assessores missionários, principalmente para nós, né? Assessores missionários da infância e adolescência missionária da nossa diocese. Em primeiro lugar, aqui eu deixo o agradecimento aos organizadores, a Danilo, nosso coordenador também, não é? Ele que fez um ótimo encontro, ele que organizou também junto com os demais de lá. E foi uma experiência única. Eu, particularmente, né, que ainda não tinha saído para uma experiência dessas, foi um encontro maravilhoso. Um encontro de vivência, um encontro de partilha. Foi um encontro de aprendizado acima de tudo, né? Porque lá a gente viu o carisma a ser trabalhado dentro das missões. Não só dentro da infância e adolescência missionária, mas também dentro da igreja, dentro das missões. E foi uma coisa maravilhosa. Eu tenho uma dúvida. Há uma diferença a parte das missões para adulto e para a infância, tipo os adolescentes? Porque eu acho que tem pequenininhos também, né? Aí há uma diferença, assim, é um trabalho diferenciado quando vocês estão trabalhando com infância e adolescência, porque tem uns missionários já adultos, né, que é um trabalho mais, eu acho que é um trabalho mais assim de ouvir, e as crianças, como são o trabalho com eles? Bem, eu acho que a diferença que a gente pode notar é só o modo como falar. A gente fala aqui em uma linguagem mais aberta para os adultos, a gente prega aqui alguma coisa em uma linguagem mais direta. E para as crianças, a gente tem que ver uma metodologia diferente para elas trabalharem, para que elas entendam desde o começo o carisma da IAN, o carisma de ser missionário. A gente trabalha muito isso dentro da IAN, as metodologias, não é? E eu não vejo assim diferença. Não, a não ser essa que eu citei, né, sobre o diálogo. Mas é ótimo, as crianças, elas com a pureza delas, elas conseguem transmitir ainda mais conhecimento, mais sabedoria do que a gente já adultos, né? Francislan, a gente acabou até que esqueceu de falar pro pessoal de casa. Qual a comunidade que você serve, não é? Como é o seu dia a dia? Bem, eu sou da Capela da Imaculada Conceição, né, Padroeira da Várzea, da comunidade de Nova Esperança. Eu sou hoje em dia coordenador da infância e adolescência missionária, junto com uma amiga minha. Atuo na liturgia também e ainda coordeno os coroinhas de lá, né? Tudo bem. Como sempre, né, os operários são poucos, né? Por isso que a gente... E a messa é grande. A messa é grande, os operários são poucos e a gente acaba tendo sempre mais de 1 a 2 atribuições, mas sempre com muito amor e carinho, né, Lígia? Exatamente. Como foi a participação? Assim, foi só você da comunidade ou foi mais alguém? Não, nós fomos, eu creio que em 17 pessoas aqui da paróquia, contando com nossa coordenadora paroquial, vocês são, e alguns assessores. Da minha comunidade nós fomos 7, da comunidade de Seixas foram mais 6, eu creio, e de comunidades vizinhas, e da paróquia vizinha também, da Beata Lindalva e São Cristóvão, também foi pessoas daqui. Foi assim um momento muito bom de vivência. Eu creio que a maioria de nós que formos ainda não tiveram esse momento, né? E tivemos essa oportunidade, né? Agradecer também a nosso pároco que proporcionou isso aí também pra gente. Bom, quando tem um incentivo, principalmente, né? Que dá aquele empurrão, tem que participar, tem que aprender. Porque todo dia a gente está aprendendo. E aí uma formação dessa, né, André? É sempre bom ser formado, né? Ter essa formação, porque a gente leva conhecimento para outras pessoas também com um pouco mais de autoridade. Francislan, queria agradecer sua presença aqui no programa Igreja em Missão. E queria que você deixasse sua mensagem final aí para quem está em casa, né? E convidar também a participar desse movimento tão bonito que é a infância e adolescência missionária, que é ser missionário. Eu, outra vez, agradeço também minha participação aqui e deixo o convite a todos que assistem, né?
a procurarem na sua capela ou na paróquia mesmo um grupo de IAM, quem se desejar e seja convidado a procurar na capela e fazer parte, porque é um movimento muito bonito. É uma coisa assim, uma experiência única de a gente viver. Então, se você, né, os pais que estiverem assistindo, as crianças, os jovens entre 5 a 16 anos que quiserem participar, procurem a capela do bairro de vocês ou da comunidade e se informem se lá já existe um grupo de IAM, e se não existe, procurar nossa coordenação paroquial para que seja implantada na comunidade. Muito bom, né, André? Perfeito. Muito obrigada, a gente fica muito feliz pela sua participação aqui no nosso programa. O programa está sempre de porta aberta. Se tiver alguma novidade, volte para nos contar, não é isso, André? E agora a gente vai para aquele quadro, Palavra de Vida, com o nosso querido Padre Ítalo. Queridos irmãos e irmãs telespectadores do Telecab Canal 10 e também do nosso canal do YouTube da Paróquia de São João Batista, telespectadores queridos do programa Igreja em Missão. Estamos de volta em mais um quadro Palavra de Vida. E hoje nós vamos meditar o Evangelho do próximo domingo, do tempo comum, o 30º domingo. Domingo também que a Igreja celebra o Dia Mundial das Missões, neste mês missionário especial, em que voltamos o nosso coração para o ardor missionário, para a missão da Igreja neste mundo. Ouçamos atentamente o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, porque sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez, na introdução do texto, Lucas deixa claro para quem Jesus estava contando a parábola e por que ele conta esta parábola. E hoje, de uma forma muito direta, ele diz que Jesus contou a parábola para aqueles que confiam na sua própria justiça e desprezam os outros. Esta mensagem pode ser dirigida aos seus discípulos, mas também aos outros interlocutores, àqueles irmãos e irmãs que estavam seguindo Jesus por curiosidade ou porque estavam querendo algum milagre. E Jesus destina esta mensagem a cada um deles. E Jesus, mais uma vez, se utiliza de 2 personagens. Nas parábolas de Lucas nós vemos bastante, não é? A menção a 2 personagens. Há alguns domingos nós vimos na parábola do Pai Misericordioso, 2 irmãos. Recentemente, no domingo passado, nós vimos o juiz e a pobre viúva, o pobre Lázaro, né? E também o homem rico. Então, Jesus se utiliza para fazer assim um contraste entre aqueles que vivem a partir das ambições do mundo e aqueles que agem com humildade a fim de que o Senhor estabeleça a justiça. Então Jesus disse que 2 homens subiram para o templo, um era fariseu e o outro era um cobrador de impostos. Os fariseus eram autoridades religiosas no tempo de Jesus, ou seja, detinham o poder religioso nas mãos, mas agiam de forma muito hipócrita, né? Nós vamos ver em diversos momentos no Evangelho Jesus discutindo com os fariseus exatamente porque eles eram hipócritas, agiam falsamente, usavam da religião para se promover. E o segundo personagem, o cobrador de impostos,
era considerado um pecador público, porque eles eram vistos como ladrões, como aqueles que tiravam do povo a partir do alto custo de impostos. Mas a atitude dos dois, apesar de nós vermos, né, um líder religioso e o outro considerado como um traidor das pessoas, do povo, um traidor por ser considerado ladrão e colocar altos custos sobre os fardos, né, das pessoas, sobre o lombo das pessoas, nós vemos duas atitudes totalmente diferentes. O primeiro é ganancioso diante de Deus e da sua oração, porque ele se eleva os olhos para cima, agradece a Deus com muita prepotência por não ser assim, por não ter tais atitudes, por ser um religioso, por preservar a doutrina, por cumprir preceitos. E o outro, ao contrário, pede ao Senhor que tenha piedade. Jesus diz que o segundo foi justificado. O cobrador de impostos foi justificado. Porque diante de Deus nós devemos ter humildade, como também diante dos irmãos. Quem se acha demais, quem se eleva demais, endurece seu coração e não é capaz de ouvir a voz do Senhor. Quem se enche de si, se esvazia de Deus. Mas quem consegue se esvaziar de si, se enche de Deus. Então, diante dessas duas atitudes, meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia nos interpela a partir da nossa missão, da nossa vocação, não buscarmos o caminho do orgulho e da prepotência, mas ao contrário, sempre da humildade. Não uma humildade falsa, mas uma humildade que venha do coração. Reconhecer-se pecador e necessitado da graça de Deus, reconhecer-se vulnerável diante de Deus, é o caminho para chegarmos até o Senhor, para atingirmos o coração dele, para que a nossa oração ela não seja superficial, mas que ela tenha uma profundidade. Então peçamos a Deus cada dia mais a graça da humildade, para escaparmos do individualismo, da mesquinhez e do orgulho prepotente e assim estarmos cada vez mais abraçados com Ele, que é o nosso Salvador. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos de volta, depois desse quadro aí de reflexão da palavra de vida com o nosso Padre Ítalo, não é, Lígia? Sempre edificando a gente na fé, sempre preparando a gente para a liturgia do domingo seguinte. E vamos agora para os avisos, não é? Isso mesmo. Você tem aviso hoje? Tem aviso, pessoal. Vai ter aí o segundo turno, né, das eleições e os horários das missas tem aquela pequena mudança, né? A gente só vai ter a missa pela manhã, lá na matriz de São João Batista, às 8 horas da manhã, e também lá no bairro São João, às 6h30 da manhã. Então, se você quer participar da missa no domingo, dia 30, dia das eleições, procura a matriz de São João Batista, 8 horas, ou então lá a capela de São João Batista, às 6h30 da manhã, lá no bairro São João. Essas são as duas missas que vão acontecer no domingo. Isso mesmo, eu vou estar trabalhando. Eu também vou estar trabalhando nas eleições. Pessoal, vão votar, exercer o seu direito à democracia, mas vão na paz, né? Vão na tranquilidade. Primeiro turno a gente teve aí muita fila, não é, Lígia? Muita espera. Bastante. Mas esse segundo turno é apenas um voto, vai ser tranquilo, vai ser rápido, a gente vai terminar rapidinho. Então vão na tranquilidade, vão com consciência e exerçam o seu direito. Isso mesmo. Mais um pra conta? Mais um pra conta. E quinta-feira tem mais aqui na tela da Telecab Canal 10. 19 horas a gente espera você. Isso mesmo, até quinta. A tua igreja vem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida.